O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, explicaram o que está sendo apresentado aos representantes estrangeiros na viagem à Amazônia. Os ministros mostraram a importância de colocar as pessoas no centro da discussão e promover políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. O ministro Ricardo Salles afirmou que, ao cuidar das pessoas, estaremos cuidando também do meio ambiente. Tenho a impressão de que os embaixadores entenderam isso. A ministra Tereza Cristina enfatizou a importância da regularização fundiária para os cidadãos. A comitiva visitou ontem uma fazenda modelo de assentamento em Manaus. Assim está. Salles, está essa comitiva de 12 embaixadores estrangeiros aqui, conhecendo a Amazônia, conhecendo o sistema de defesa, inteligência. O que vocês estão passando para ele? O que vocês estão conseguindo mostrar efetivamente para ele? Bom, importante essa visita porque puderam e vem sendo mostrado aos embaixadores qual é a realidade da nossa Amazônia. Um território 84% preservado, com uma população de 23 milhões de brasileiros que convivem, infelizmente, com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Então essa contradição de ter a região mais rica com as pessoas mais pobres clamam por uma solução que seja de prosperidade. E isso tem sido constatado pelos embaixadores. E hoje a gente foi a um assentamento, na verdade é uma fazenda inteira que já vinha tendo titularização para várias pessoas, e isso é uma das soluções, ter titularização para os moradores aqui, terem sua terra, terem a propriedade própria para plantar e ao mesmo tempo preservar a floresta? Sim, o plano de combate ao desmatamento ilegal ele é fundamentado em 5 pilares. Um deles é a regularização fundiária, ficou clara hoje com a visita que fizemos no assentamento. O segundo é o zoneamento econômico ecológico, que é fundamental para o ordenamento territorial da região. Terceiro, o pagamento pelos serviços ambientais, que o Ministério fez o programa Floresta Mais, o maior programa de pagamento de serviços ambientais do mundo. Quarto lugar é a agenda da bioeconomia, fundamental para gerar empregos de manutenção da biodiversidade da Amazônia. E em quinto, as operações de fiscalização, comando e controle, cujo presidente da República determinou pela segunda vez as operações de garantia da lei e da ordem. As críticas internacionais são infundadas, são exageradas em relação a É preciso demonstrar qual é a realidade. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, ter as pessoas, os brasileiros, no centro da política pública. E ao cuidar das pessoas, nós estaremos cuidando também do meio ambiente. Tenho a impressão que os embaixadores entenderam isso. Então, muito obrigado. Ministra, a gente está aqui num projeto de colonização, 118 hectares para cada família, tem pelo menos uma dúzia de famílias assentadas. O que significa isso aqui para Iranduba e para a Floresta Amazônica? Então, acho que significa não só para Iranduba, para Amazonas, para o estado do Amazonas, mas para o Brasil, né? A importância de um assentamento que deu certo. Então a gente vê que quando a regularização chega logo, né, as pessoas têm condições de tomar crédito, de gerir sua propriedade e de gerar riquezas, não só para o município, mas também para o estado e para as famílias. O importante são as pessoas, e isso aqui é que está muito claro para todos nós neste assentamento. Sem titularização ele não consegue fazer nada, né? Ele não consegue crédito, as políticas públicas não chegam a ele, provavelmente o Sebrae não estaria aqui e outras instituições ajudando a eles ao conhecimento, como muito bem disse o proprietário da Fazenda Santa Rosa. Tem previsão de para o próximo ano mais famílias assentadas? Com certeza, a nossa ideia, nós temos uma meta de realizar regularização para os assentamentos e também para aqueles que têm áreas na Amazônia Legal.
Queria começar fazendo algumas considerações básicas, que tenho certeza a maioria conhece, mas apenas para nivelar os conhecimentos dos participantes desse trabalho. O Brasil é um país de dimensões continentais. A Amazônia Legal tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Na Amazônia Legal cabem todos os países da União Europeia. A infraestrutura da Amazônia Legal e a grandiosidade da área tornam qualquer ação dos órgãos públicos difícil e muito dispendiosa. Os orçamentos públicos destinados a enfrentar os desafios que se apresentam na Amazônia Legal estão muito aquém das necessidades há décadas. Eu fui comandante militar da Amazônia durante 2 anos, tinha à minha disposição meios de transporte que me permitiam visitar toda a Amazônia e, ainda assim, me considero pouco conhecedor da área, devido à grandiosidade dos seus problemas e ao seu enorme tamanho em termos, inclusive, de mundo. Na área, há deficiências evidentes de recursos financeiros, de pessoal, principalmente naquelas instituições que devem atuar naquela área imensa, de infraestrutura de maneira geral, com ênfase em meios e vias de transporte, assunto que vem recebendo atenção especial do governo federal, de saneamento básico, de presença do judiciário em todas as instâncias, de monitoramento efetivo das nossas fronteiras, atividade muito cara e extremamente difícil, de regulação fundiária urgente, de assistência médico-hospitalar, de comunicações, de educação em todos os níveis, de gestão pública competente e honesta, de regularização da exploração mineral, inclusive do garimpo, de fiscalização permanente e sistemática dos ilícitos nacionais e transnacionais, um atendimento sem viés político, teológico ou ideológico às reais e legítimas aspirações dos povos indígenas e, sobretudo, de planejamento de médio prazo, realista e eficiente. Não são poucas as tarefas a cumprir na nossa Amazônia. Vou fazer muito rapidamente e aproveitando uma explanação do Dr. Evaristo Miranda, atual diretor da Embrapa Territorial, sobre o histórico florestal da Terra. Há 8.000 anos,
o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. Hoje detém 28,3%, um significativo crescimento. Dos 64 milhões de quilômetros quadrados de florestas existentes antes da expansão tecnológica e demográfica dos humanos, restam 15,5 milhões, ou seja, cerca de 20%. Mais de 75% das florestas primárias desapareceram. Com exceção de parte das Américas, todos os continentes desmataram e muito, segundo estudo da Embrapa. A Europa, sem a Rússia, detinha mais de 7% das florestas do planeta. Hoje tem apenas 0,1%. Vou repetir. A Europa detinha mais de 7% das florestas do planeta. Hoje tem apenas 0,1%. A África possuía quase 11%. Agora tem 3,4%. A Ásia detinha quase 1/4 das florestas do mundo, 23,6%. Agora possui 5,5% e segue desmatando. No sentido inverso, a América do Sul, que detinha 18,2% das florestas, agora possui 41,4%. O grande responsável por esse resultado, que cresce ano a ano, é o Brasil. Surpreendentemente, é o Brasil. Se o desflorestamento mundial seguir no ritmo atual, o Brasil será dono em breve de quase metade das florestas primárias do planeta. O atual governo decidiu pela primeira vez em 30 anos encarar esses desafios de frente. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, resolveu voluntariamente reativar e assumir o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Levou em conta que essa é uma tarefa de Estado e não de governo, e deveria ser tratado como algo transversal, inadiável e fundamental para o presente e o futuro do Brasil. Está trabalhando com afinco para coordenar efetivamente os participantes dessa difícil empreitada e reunir os meios necessários para atingir os objetivos traçados. Lembro que o governo atual tem apenas 1 ano e 9 meses de mandato e às vezes é tratado por muita gente como sendo o seu segundo ou terceiro mandato. O que entristece aqueles que trabalham para solucionar os problemas já citados é o fato de brasileiros natos se aliarem a estrangeiros que jamais pisaram na Amazônia, conhecem a Amazônia de fotografia, e as ONGs que têm por trás potências estrangeiras, para nos apresentarem ao mundo como vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta. Pior, usam argumentos falsos, números fabricados e manipulados e acusações infundadas para prejudicar o Brasil. É preciso deixar claro que a Amazônia brasileira nos pertence e nos foi legada grandiosa e cobiçada, graças ao heroísmo e obstinação de nossos antepassados. Sabemos perfeitamente o que deve ser feito e faremos, tenho certeza, a redução do desmatamento, buscando, sobretudo, os responsáveis pelo financiamento do crime organizado florestal, outra faceta do crime organizado, principalmente o tráfico ilegal de madeiras e de outros objetos. Além disso, na ponta da linha,
manteremos as operações conjuntas que reúnem órgãos de fiscalização e repressão. E teremos que aperfeiçoar os meios aéreos, terrestres, aquáticos e tecnológicos que apoiam essa atividade. Da Operação Verde Brasil, ainda em execução, e na qual o governo já investiu cerca de 520 milhões de reais, participam o Ministério da Defesa, as 3 Forças Armadas, a ABIN, a Força Nacional de Segurança Pública, o Sistema de Proteção da Amazônia, o ICMBio, o IBAMA, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Até agora foram utilizados 2.175 homens e mulheres, 87 veículos, 3 navios, 21 embarcações e 7 aeronaves. Foram apreendidos 372 quilos de drogas, realizadas 167 prisões, apreendidos 176 tratores, 184 dragas, 112 máquinas de mineração, 14 aeronaves, recuperados 29.476 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente, aprisionadas 889 embarcações e 329 veículos, aplicadas multas no valor de 1.380 bilhões de reais, e alardeiam publicamente que nada foi feito pelo governo federal. Esse é um dos pontos focais desse problema. Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso no seu objetivo principal, obviamente oculto, mas evidente para os não inocentes, que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. Alguns poucos brasileiros que se aliam às propostas de deslustrar o Brasil, porque até hoje não admitiram uma alternância de poder e se sentem cada vez mais distante a possibilidade de voltar ao comando do país e retornar à catastrófica obra que conduziram por 3 décadas, não conseguem omitir os seus pensamentos obtusos. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é um instrumento da política nacional. Tem por finalidade financiar projetos, estudos e empreendimentos que permitam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos da mudança do clima. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Clima disponibiliza recursos em 2 modalidades, reembolsável e não reembolsável. Os recursos reembolsáveis são administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os recursos não reembolsáveis são operados pelo Ministério do Meio Ambiente. Em vista disso e da transversalidade que pauta o atual governo, deixarei que o ministro Ricardo Salles entre em detalhes sobre esse tema. Deixarei também, por conta do Ministério das Minas e Energia, os comentários referentes à mineração e ao garimpo, e a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os comentários sobre agronegócio e produção animal e vegetal dessa área. Quero ressaltar que depois de longo tempo em que as decisões ministeriais eram estanques e monocráticas, o atual governo faz questão de incluir todos os ministros nas discussões de projetos comuns e só decidir os assuntos de maior relevância após discussão aberta e franca com todos nós. É importante ressaltar que o assunto é altamente polêmico. Não há comprovação científica de que o aumento de incêndios nas florestas primárias decorra de inação do governo federal. Na verdade, elas têm a ver com fenômenos naturais,
cuja ação humana é incapaz de impedir. Também as razões de aquecimento global são discutidas por cientistas famosos, com teses antagônicas. Apenas para registro sobre a matriz elétrica e a energia renovável. O mundo tem um índice de 24% de energia renovável. O Brasil tem esse índice hoje em 82%. Nada, no entanto, justifica descaso ou relaxamento com as providências a serem tomadas, em nome do futuro de nossos filhos e netos e do próprio Brasil. Muito obrigado.